Corações ao Mar. Vocês estão vendo aqui os nossos bastidores, aqui uma foto linda ao fundo. Corações ao Mar, como gerenciar riscos, sucesso, meta. E nós vamos traçar um paralelo sobre a navegação e sobre a nossa prática clínica diária de cardiometabolismo. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia riscos? Porque, assim como infarto e AVC, essa viagem sua é um risco danado, hein? A primeira viagem foi uma grande escola, a travessia a remo, porque eu te falei, eu fiquei muito impressionado com a estupidez da ideia de atravessar o oceano remando. Remando? Quando eu comecei a estudar os remadores do Atlântico Norte, ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul ainda, eu fiquei muito perplexo, porque comecei a estudar por que eles fracassaram. E não era por causa das ondas de 15 metros de altura, não era por causa dos tubarões, tempestades, por causa da exaustão física, era por falhas na preparação. E aí eu comecei a fazer uma espécie de... checklist? Um checklist estatístico. Quais as travessias que não deram certo por erros no projeto da dieta, por exemplo. Erros no cálculo da rota, erros na quantificação da água a ser consumida, porque na época não tinha osmose reversa, então você tinha que levar o estoque físico, 100% da água. Comecei a pesquisar por que não era possível. Não adianta levar comida desidratada se eu tenho que carregar água junto. Eu estou num ambiente onde não tem redundância. E se a gente fizesse uma dieta que permitisse o uso da água salgada para cocção? E assim a gente foi descobrindo coisas muito interessantes. E aí eu comecei a pegar um gosto por esse exercício de analisar, até estatisticamente, por que tal e tal viagem deu errado, onde eu posso mudar para fazer com que a próxima dê certo. E foi isso que acho que me levou várias dúzias de vezes para a Antártica e me fez chegar inteiro em casa depois. Verdade, você está inteiro aqui. Estou muito feliz, tá? Eu não pretendo morrer no mar. De maneira nenhuma. Quem está comentando isso aqui, pessoal, coloca para mim aí o Diego Vilela Santos. Está dizendo, Amir, com certeza você ensina muito sobre sua determinação e planejamento. Parabéns pela sua iniciativa. Agora, você percebeu, pessoal, vocês estão notando o que o Amir falou? Você falou de planejar e fazer um checklist estatístico. Até parece que a gente combinou aqui, que é o que a gente faz na medicina. Cada fator de risco cardiovascular, Amir, tem um peso. Tabagismo, sedentarismo, colesterol, diabetes, obesidade. Então, você, sem querer, você acabou linkando com o nosso dia a dia. Então, eu sempre tomei muito cuidado com essa parte, digamos, preventiva, que é o grande segredo das viagens, é a prevenção. Você matou a charada. Olha o paralelo que a gente está traçando aqui, pessoal. A Rosana deve estar adorando lá em Ribeirão Preto essa tua fala. Prevenção, porque acho que você, mais do que ninguém, tem que utilizar isso. Porque você não pode ter nenhuma intercorrência no barco. Você falou de quebrar osso, mas o público que está aqui, nós somos médicos ligados ao cardiometabolismo. Então a gente já fica pensando, Amir, sabe o quê? No infarto, num AVC, numa arritmia, E a prevenção do que você faz, o teu planejamento, que é o que a gente faz com os nossos pacientes. Sim, dá para prevenir, sim. E aí entra a palavra disciplina, que você usou, você falou muitas vezes, preparação, detalhes para o nosso dia a dia. A gente estava conversando aqui no cafezinho mais cedo, é aquele famoso paciente nosso que tem um LDL de um colesterol, que a meta é 70, está 90 e poucos, tá bom. Na próxima consulta a gente vê. Ou uma glicada de 7,5, 8. Você fala, tá bom. Na próxima consulta a gente ajusta o medicamento. É igual você olhar para uma fissura no casco do seu barco e falar, não, isso não é nada não, eu vou navegar mais 2 meses aqui.
Como é que faz? Pois é, os grandes vazamentos não são os assustadores. São os pequenininhos, porque você não vê. E esse é um processo dinâmico. Não é você seguir uma planilha. Você tem que ir acompanhando, concluindo, analisando, reavaliando, refazendo. E, no fundo, você vai chegar no quilômetro 3076, que é o último metro da Ruta 3 na Argentina. E a gente sempre chega, quando a gente termina uma viagem de barco, eu não queria ser o primeiro a atravessar o Atlântico, remando. Eu não queria vencer o Atlântico, chegar no Brasil. Eu queria chegar na Barra do Rio Pojuca, à vista do Farol Garcia Dávila. Quando eu terminei a primeira volta ao mundo, eu não queria chegar em qualquer lugar. Eu queria amarrar o barco no cunho da minha casa, o mesmo cunho onde a Tamara terminou a viagem dela o ano passado. A minha filha, essa viagem longa que ela fez, ela terminou neste cunho. Então, eu fiz um caminho pelo mundo inteiro, cruzei todas as longitudes do planeta, todos os metros, pés de todas as longitudes do planeta. Muitas vezes eu tive que alterar o caminho. Muitas vezes não, o tempo todo. Mas meu objetivo era chegar num ponto preciso. E essa questão do foco eu acho muito bacana. E você só alcança esse foco se preparando antes. E isso é um fato. Outro aspecto bacana num barco é a certeza da finitude. É você saber que, caramba, quando entrar água, a gente para tudo e resolve. Porque, se não resolver, o barco afunda. É a principal característica num barco, é essa noção da finitude. Que, se der um problema, afunda. E isso faz com que a gente aprenda a pensar preventivamente. E a finitude pode ser uma coisa bonita, né? A gente sempre fala dos barcos que se tornaram barcos felizes e barcos infelizes. Quer dizer, o barco feliz não é o barco que venceu todas as travessias, é o barco que, de repente, cumpriu toda a sua missão e de repente, ele vai em paz. Você não pode fugir do problema, você tem que abraçar o problema. O grande risco era o barco ficar preso no gelo e o gelo comprimir o casco. Então, vamos fazer um casco feito para ser comprimido. Como é que você faz isso? O gelo é uma força infinita, não tem... Você faz um casco com inclinação negativa na linha d'água. Quer dizer, quando o gelo apertar, o barco sobe. Simples assim. Então, eu peguei um gosto por ficar assim, colecionando esses tipos de astúcias para usar nos projetos que a gente faz. Olha, você está falando o barco feliz e o barco que tem acidentes. Para mim, entra a morte natural, em que o indivíduo viveu bem, viveu feliz a vida toda. E o outro barco é o barco do indivíduo que não se cuidou, do paciente que não administrou sua saúde, ou o médico também que não administrou corretamente a saúde do paciente, e é uma intercorrência atrás de outra. Esse é o barco que eu atravessei o Atlântico, da África até a Bahia. É um barco de 5,90 metros, e a grande sabedoria do projeto desse barco é que eu não fugi do problema, eu abracei o problema das capotagens. Então, eu fiz um barco errado no começo, eu quis fazer um barco incapotável. É impossível você fazer um tratamento infalível. É impossível. Você tem que entender qual é o problema. Então, a gente acabou mudando o projeto e ele foi um barco desenhado para capotar. E eu descobri uma coisa que essa foto não mostra. O meu sofrimento, porque eu estou no meio de 1 milhão de pinguins fazendo cocô no mesmo lugar há séculos. É um cheiro insuportável. Só tem um jeito de descobrir esse fenômeno, que é entrando na foto. E eu sempre falo isso para as meninas. Vocês têm que entrar na foto que vocês querem para a sua vida. Construir, se for o caso, essa foto. Sensacional. Essa é uma foto que eu construí. Eu fiz o barco para passar por essa experiência. Não, explica melhor. Ele está passando o inverno na Antártica, numa Baía Dória, e eu levei 10 anos para fazer essa foto, porque tive que fazer o estaleiro, fazer o barco, fazer 2 ou 3 viagens corretivas para consertar os problemas, para que um dia ele pudesse ficar preso no mar congelado sem nenhum risco, com todo o conforto. Então você construiu um barco para ficar preso. Esse é o barco que ficou preso. Primeiro, os 2 já ficaram presos na Antártica, no inverno, mas essa isso foi... é um glaciar. Isso é uma geleira na Geórgia do Sul. E esse é um barco revolucionário, porque foi o primeiro barco também na
na América do Sul, talvez nas Américas, a usar um mastro sem cabos de aço, um mastro flexível em fibra de carbono. Qual é o maior medo seu numa navegação? É não partir. Que resposta. Seguramente, porque é tão fácil desistir antes de começar. Você sempre vai ter algum argumento inteligente para muita burocracia, falta de dinheiro. Então, assim, é um alívio cada partida. Eu sei que as dificuldades são muitas, os riscos são imensos, mas eu acho que foi esse cuidado de cumprir todas as etapas, todas as fases de preparação, para que o percurso fosse bacana. E eu tive 1000 percalços, mas eu nunca sofri. Nunca quebrei um osso, para você ter uma ideia. E sua filha de 25 anos Saiu sozinha. saiu sozinha na Noruega. E veio sozinha até Paraty. E a viagem termina quando amarra o barco neste mesmo cunho, onde tudo começou. Onde você começou. Foi meu primeiro cais. Foi eu que construí esse cais. É o cais da nossa casa. E foi muito simbólico para a gente. Ela trazer um coqueirinho lá da Praia da Espera, da prainha onde eu fiz o fim da travessia a remo. Conta para nós, dá uma palhinha do que é ir longe com pouco, fazer mais com menos. Fala pra gente. Tem duas mentiras nessa fala, né? Que se diz que é do meu pai. A primeira é que ele não me apoiou. Acho que não tem apoio maior do que você colocar esse desafio de mas se você quiser ir, vai. Eu acho que quando meu pai disse apenas para ir, eu tinha dois problemas. Um é que eu precisava encontrar uma outra pessoa para me ajudar, e a outra é que eu não podia desistir mais, porque ele tinha me dito para ir, e acho que quando ele fala vai, a impressão que eu tenho é que talvez não seja tão difícil quanto eu tô achando. Eu sei que no meio da medicina é muito comum ter pessoas que acabam seguindo o caminho da medicina por talvez terem tido acesso a esse universo através dos seus pais. Eu acho que por ter convivido com meu pai e ouvido falar sobre histórias de baleias e albatrozes nos cafés da manhã, conhecer esses bichos era algo que fazia parte das minhas vontades muito antigas de pequena e, de certa maneira, estava bem enraizado, acho que nos meus sonhos. A outra mentira é que meu barco era precário. Eu, em primeiro lugar, tinha um mastro. Ele tá rindo aqui absurdamente. Eu tinha um mastro, eu tinha uma quilha. Eu sinto que hoje eu tenho muita vontade de poder fazer as viagens e voltar e dividir o que eu vivi com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs. Então, para mim é importante fazer elas relativamente cedo para poder dividir tudo isso com a minha família, estando ainda com boa saúde, animados, interessados pelo que eu faço. Talvez um dia eles percam o interesse. Ou talvez, essa acho que é uma grande preocupação quando você planeja uma viagem muito longa. Eu não sei como eu vou encontrar as pessoas quando eu voltar, então eu tenho essa pressa de poder encontrar, sobretudo a minha avó, que é uma pessoa que me ajudou muito a fazer a primeira viagem, que inclusive é a pessoa que deu nome para os barcos de sardinha, e eu quero poder voltar e dividir o que eu vivi com ela. Então tem essa urgência inicial, a outra é sobre o custo de oportunidade. Hoje eu tenho alguma noção do que eu estou renunciando quando eu faço uma viagem que vai durar um ano. Para mim, navegar é poder reencontrar esse tempo da natureza, o tempo das calmarias, o tempo das tempestades também, o tempo onde a gente consegue fazer as coisas com nossas próprias mãos. E se talvez parar, escrever, olhar para o vento, ver meteorologia, é um tempo que para mim faz mais sentido e eu adoro quando eu vou pro mar me desconectar disso. Então, por mais que eu tenha Instagram, redes sociais e tudo mais, eu gosto ainda de me expor a uma situação onde eu sou obrigada a lembrar do que é o essencial. Quantos litros de água, qual o esforço físico essencial, qual o esforço físico mínimo necessário, quanto de energia é o mínimo necessário. Então, é uma pressa, mas também não é. É uma pressa para poder ter menos pressa no dia a dia. Amir, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer a tua generosidade de dividir com a gente
um mundo completamente diferente do nosso, um métier completamente diferente. Eu saio daqui inspirado e pelas mensagens que eu estou recebendo aqui, não é diferente. Eu quero agradecer imensamente. Tem gente de todo o Brasil? Todo o Brasil. Médicos de todo o Brasil? De todo o Brasil, principalmente cardiologistas e endocrinologistas. Bom, obrigado pela paciência, todos que ouviram. Se quiserem conhecer esse mundo tão distante da medicina, onde, curiosamente, tem muitos médicos entrando nele, que é o mundo dos navegadores, né, que nem o Fábio Tosi, um baita navegador. Eu convido lá para visitar a nossa base em Paraty, chama Marina do Engenho, é a única marina aberta ao público, e está cheio de gente lá que, inclusive, largou a medicina para morar em barco, e alguns que atendem nos barcos. É muito comum isso na França. Eu não posso deixar de agradecer ao Laboratório Libs, que promoveu e que promove o Expresso Saúde. Esse é o nosso terceiro Expresso Saúde e foi certamente um enorme sucesso. Eu tenho só que agradecer a equipe da Libs que está aqui com a gente no estúdio. Amir, muito obrigado. Da minha parte para o pessoal da Libs também. Adorei participar desse terceiro evento. Pessoal, que vocês tenham todos um ótimo fim de semana e até o próximo Expresso Saúde. Tchau, gente!